Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2. Aos nossos irmãos que estão em casa também, nos acompanhem, abra aí a sua Bíblia e participe, pois Deus tem uma palavra ao nosso coração nessa noite mais uma vez. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilha esses vídeos com outras pessoas também. Todos encontraram, diga amém. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam se alistar, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, e achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E que no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vemos isso que nos aconteceu e o que o Senhor fez nos saber. E então eles foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram as palavras acerca do menino que lhe fora dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Senhor Deus e Pai, te damos graça mais uma vez por poder estar aqui na tua presença. Abençoa, Pai, o teu povo que aqui já se encontra, e derrama sobre nós a tua graça, o teu poder, e que o Espírito Santo do Senhor possa agir e trabalhar em nossos corações. Queremos ser gratos ao Senhor mais uma vez, e toma a direção, Espírito Santo do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Igreja de Cristo, noiva do Cordeiro, eleita do Senhor Jesus. Nós vivemos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos complicados para manter a fé em ação, manter uma postura, um posicionamento, mediante tantas coisas que nós temos visto e vivido a cada dia. É interessante que estamos já no final do ano, e será celebrado uma festa muito conhecida, principalmente
pelos cristãos, por todo mundo, é a festa chamada Natal. E essa festividade, muito se reúne na finalidade de viverem bons momentos juntos. Nesta festividade conhecida como Natal, porque Natal significa o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso, dentro da simplicidade, a palavra Natal. Natal se tornou para muitos um comércio muito forte nos dias que estamos vivendo, porque as pessoas logo colocam pisca-pisca, luzes por todos os lados, e isso chama a atenção das pessoas, e as pessoas compram muito nesses dias. E isso acaba atraindo multidões e multidões de pessoas. Também nesse feriado chamado Natal, que simboliza, que significa o nascimento de Jesus Cristo, nós percebemos também que há aquela troca de presentes, nem árvore de Natal, muitos montam um presépio, outros penduram uma guirlanda na porta, e são os enfeites. Se a gente der uma volta na nossa cidade, nós vamos ver que a cidade, a praça e em vários lugares estão totalmente enfeitados. E isso tudo para comemorar-se o Natal. E eu faço uma pergunta para nós que estamos aqui: o que é o Natal para você? O que significa o Natal para nós cristãos? O que sentido tem o Natal? Porque nós sabemos que sempre foi assim. Sempre tentaram ofuscar, esconder o verdadeiro sentido do Natal. Tiraram a glória de Jesus Cristo para colocar em Papai Noel. Mas Papai Noel, aonde está na Bíblia esse Papai Noel? Nada mais, nada menos que um bispo chamado Nicolau, muito caridoso, que gostavam de presentear famílias pobres e ajudar pessoas necessitadas. E lá, pelo Papa Júlio I, foi introduzido no meio dos cristãos, na data 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo, que é o Natal. Então, nós olhando tudo isso, nós sabemos, nós que conhecemos a palavra, que o Natal, que foi introduzido no dia 25 de dezembro, ele vem do paganismo, porque se adorava um Deus conhecido como Deus Sol. E nós, se não olharmos e não ficarmos atentos, muitas das vezes a gente perde, esquece do verdadeiro sentido do Natal. E essa data, 25 de dezembro, sabe-se o dia de que Jesus nasceu? Não. Muito difícil saber o dia exato. Mas dá para saber que não nasceu em 25 de dezembro. Por quê? Porque em 25 de dezembro, na Palestina, em Jerusalém, na região, faz muito frio e até neva. E no texto que lemos aqui, nos mostra que haviam pastores pastoreando o seu rebanho. E o rei César jamais iria abrir um recenseamento para que se alistasse no momento de frio, nevando. Então já cai por terra essa data de 25 de dezembro. Então a gente começa a entender, segundo o calendário judaico, que Jesus, tudo indica que ele nasceu no mês de outubro. Porque se a gente olhar, João Batista, ele era 6 meses mais velho do que Jesus. E o seu pai, como sacerdote, ele tirava o seu turno no turno de Abias. E esse turno de Abias, se a gente olhar, a gente vai perceber que era por volta de
abril, maio, por aí. Então, a gente percebe que quando João Batista vai nascer, Jesus ainda não era nascido. E se a gente fazer a contagem, a gente percebe que Jesus nasceu no mês de outubro. Então já fica descartado isso aí. Mas o que eu quero compartilhar com a igreja de Cristo nessa noite, nessa data que é tão importante e é muito forte para todos nós, porque afinal, embora a data seja errada, mas Jesus é o Senhor. Mas por que não levantaram, se sabemos que, segundo os estudos, é um mês de outubro, por que não mudou a data? Por quê? Primeiro, Jesus nunca pediu na Bíblia para comemorar o nascimento dele. Jesus nunca pediu isso. Você não vai encontrar. E nós que seguimos a palavra de Deus, que seguimos princípios bíblicos, não vamos fazer, ou não irão fazer aquilo que não tem base bíblica, porque Jesus não pediu para celebrar o nascimento, mas ele disse: quando celebrarmos a Santa Ceia, relembrando o sacrifício que ele fez, nós devemos fazer isso até que ele venha. Então Jesus virá buscar um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus vem buscar uma igreja viva, que, como foi cantado aqui nessa noite, é que bebe da fonte de água viva. Esta fonte não há contaminação, essa fonte não há variação, essa fonte ela não mudou, porque a porta para ir para o céu ainda continua apertada, não ficou espaçosa a porta, porque a Bíblia diz que o caminho do céu, o caminho para o céu é estreito e apertado, e muitos deixarão de entrar por ela. Para quê? Para entrar em caminhos largos, caminhos fáceis, caminhos que não precisam renunciar, caminhos que não irão diferenciar quem é e quem não é. Mas nesses dias que passaremos, dentro de alguns dias, muitos dizem celebrar o Natal, mas na realidade estão distantes da realidade do que é o Natal de verdade. Então, queridos e amados irmãos, esta mensagem ela tem um cunho evangelístico, para que nós possamos entender que o primeiro Natal foi marcado com mensagem do céu, respostas humanas e rejeição terrena. Então nós iremos abordar, segundo aqui a introdução diz, o Natal não começa com presente, festas e celebrações, mas começa com mensagem. Naquela noite silenciosa, Deus falou de diferentes maneiras. Ele falou através de anjo, falou através dos anjos, falou através de pastores simples e até através de uma porta fechada de um estaleiro. Deus continua falando nos dias de hoje. Aí eu fico imaginando, porque até naquele tempo queria cobrar imposto, sempre existiu. E como bons servos, eles vão sair de Nazaré e ir até Belém, aproximadamente 150 quilômetros, 160 quilômetros. Viajaram alguns dias. Então, chegando lá, no local determinado para se alistar, eles não encontram lugar, porque a hospedaria estava cheia, estava tudo lotado. Agora, cada voz, aqui nessa noite, no texto que lemos de Lucas 2, carrega uma lição. Cada cena comunica um aviso, e cada detalhe mostra
que o Natal é Deus falando ao coração do ser humano. Assim, a história do nascimento de Jesus não é apenas um relato, ela é uma pregação. O céu pregou, a terra respondeu, e alguns rejeitaram a mensagem de Deus. Agora veja que essas três mensagens ainda falam nos dias de hoje. Por isso, na mensagem de hoje, quero apresentar as três mensagens reveladas em Lucas capítulo 2. Esta aqui é a introdução. Mas o primeiro tópico, o primeiro ponto aqui vai nos dizer: o coro celestial pregou a mensagem. Veja o que está escrito no versículo 10. Fique sua Bíblia aberta em Lucas 2, para você acompanhar aí. O versículo 10 diz a palavra de Deus o seguinte: e o anjo do Senhor disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O coro celestial pregou esta mensagem dizendo: não temas. Uma mensagem reconfortante está sendo anunciada aqui. E qual é a palavra? Não temas. Porque quando a manifestação de Deus se deu diante dos pastores, a Bíblia vai dizer que eles ficaram com medo, eles temeram. Então a primeira coisa que nós aprendemos com o Natal, com o nascimento de Jesus Cristo, que ele vem dissipando todo o medo. Jesus, ele é aquele que quando ele fala, quando ele se apresenta, quando ele nos transmite uma mensagem, ele arranca de nós todo o medo, dizendo que não temas. Talvez você entrou aqui, servo e serva do Senhor, até com medo, preocupado, dizendo como é que vai ser. Talvez você não está entendendo a mensagem que vem do alto. Talvez você não está entendendo na caminhada, na sua jornada, as promessas que Deus te fez, e muitas das vezes a gente fica perguntando: meu Deus, o que é isso, o que é aquilo? E muitas das vezes ficamos com medo, não entendendo o que está acontecendo nas nossas vidas. Mas eu vim nessa noite para dizer para você, como foi dito naquele dia do nascimento de Jesus, os anjos dizendo: não tenha medo. Antes de qualquer coisa, Deus toca o coração. Nós sabemos que mesmo dentro do cristianismo existem algumas ordenanças. Quando alguém aceita Jesus Cristo, nós podemos ver que essa pessoa logo é discipulada, logo em seguida é batizada, e logo em seguida também vai fazer parte da Santa Ceia do Senhor para estar em comunhão. Mas isso não muda a vida de ninguém. É importante o batismo, mas não salva. Faz parte da vida de um cristão. É importante participar da ceia, sim, mas não salva. Porque o maior objetivo de Jesus é tocar o coração. A transformação de Deus não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Porque muitos até têm vestimenta de crente, muitos até carregam uma Bíblia na mão e falam até da palavra, mas o coração não foi transformado. E naquele momento os anjos estavam dizendo para aqueles pastores: não temas, porque é Deus que está nos enviando aqui para falar com vocês nessa noite. E a palavra é: não temas, porque Deus trabalha o coração do homem. Não temas a vida. Ei, não fique preocupado, porque Jesus cuida da gente.
Não precisa ficar preocupado com a vida, com o futuro, com o que vai acontecer amanhã. A Bíblia vai dizer em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino do céu, e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vivemos num tempo de inquietude, vivemos num tempo onde as pessoas ficam correndo de um lado para o outro, e todas preocupadas, dizendo: será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Mas Deus me trouxe aqui para dizer: aquietai-vos, não temas, porque Ele está cuidando de vós. Ele é o nosso pastor. Não temas a escuridão. Está difícil. O Jesus do verdadeiro Natal está aqui. O Jesus que nasceu em Belém. Jesus simples está aqui nessa noite dizendo que não precisam temer a nada. Você não tem que ter medo de macumbaria, de vulto, de palavras mal faladas. Você não tem que ter medo de nada, porque quem te guarda é Ele. E se Ele entrou no teu coração, se Ele trouxe essa convicção, essa certeza, e se você converteu de verdade, e se a sua devoção é sincera, fica tranquilo, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Porque lá em Belém, naquele dia, estava cumprindo a profecia de Isaías, aí estava cumprindo a profecia dos profetas, porque Deus pode passar o tempo que passar, 400 anos não ouviam mais a voz do Mestre, mas os anjos e o céu começam a proclamar, dizendo: vai nascer aquele que é o Salvador. O Natal é o fim do medo e o início de uma esperança. O povo estava sem ouvir a voz de Deus. Apenas havia rituais. Os sacerdotes trabalhavam segundo a lei, mas não se ouvia mais a voz do céu. Mas agora Deus vai fazer questão, através do seu Filho amado Jesus Cristo, de trazer de volta, tirando todo o medo e dando início a uma nova esperança. Então Natal significa esperança. Natal lança fora o medo, uma mensagem de salvação. Veja o versículo 10, a parte B, vai dizer até o versículo 11. Vamos ler todo o 10. E o anjo disse: não temais, porque eis que vos trago as novas de grande alegria, e será para todo o povo. Jesus não veio para uma pessoa. Jesus não veio para a religião fulana de tal. Jesus não se impressiona com título. Jesus veio para um povo. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto creram nele foram feitos filhos de Deus. Então Jesus não se limita a Jesus. Ah não, Jesus só está nessa igreja. Não, Jesus está em todo lugar, e Jesus está pronto a ouvir qualquer oração de alguém aflito, alguém que está cansado, oprimido, sobrecarregado, para que ele traga uma nova esperança. Então é uma mensagem de salvação que os anjos estão trazendo. Versículo 11: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, o Cristo, o Senhor. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o quê? O Salvador, que é o Cristo. Aleluia. Vos nasceu hoje o Salvador.
Não sei o que representa para você que está em casa me assistindo, você que vai me assistir, o que representa o Natal para você. Natal representa salvação, porque lá em Belém, juntamente aos pastores que apacentavam seus rebanhos, apresentou-se uma palavra de esperança, porque o Salvador já chegou e ele está pronto a continuar salvando, mas muitos perderam o sentido do Natal. Natal não é sobre enfeites, querido, não. Natal é sobre um Salvador. Meus amados, Natal não é sobre emoção, Natal é sobre redenção. Muitos se sentem emocionados, muitos até abraçam, e muitos na embriaguez aí fora, diz que é momento que estão mais quebrantados, estão mais amorosos, estão mais suscetíveis a abraçar, a compartilhar, a participar da ceia. Mas entenda que não é uma emoção o que Jesus, aleluia, veio trazer para nós, mas foi uma redenção. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O céu declarou que a solução não era a política, filosófica ou emocional. Ele estava dizendo: o céu, nasceu o Cristo, o Salvador. Nós não ficamos sem ele, nós estamos embasados na palavra do Senhor. Irmão, tem gente preocupada com o governo, achando que o governo vai trazer melhorias. O papel da igreja é orar pelos governantes, pelas lideranças, mas sabendo que a nossa fé só está em uma pessoa, a nossa esperança só está em uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo Nazareno. Não coloque a confiança em homens, não coloque confiança na força do próprio braço. Nesses dias de feriado tem gente dizendo: eu posso, eu faço. Tem gente que já arrumou as suas viagens, as suas malas, e vai até sair do país se for necessário, confiando no dinheiro. Mas ainda há um povo que não perdeu o verdadeiro sentido do Natal, que é salvação para todo aquele que nele crê. Somos dependentes deles, precisamos dele, nós não vivemos sem ele. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, aleluia. Então, no primeiro tópico que nós estamos vendo aqui, que é a palavra dos anjos, a primeira coisa que acontece é a palavra que vem do céu, uma mensagem orientadora. Veja o versículo 12. O versículo 12 diz: e isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em pano, deitado numa manjedoura. O céu dá direção certa. Quem anda direcionado por Jesus tem direção, tem o mapa, tem a localização. Quem anda sem Jesus anda perdido, variado. Uma hora está por aqui, outra hora está por lá. Como no Salmo 1, é como folha seca, que o vento leva para lá, leva para cá. Mas quem tem Jesus tem direção. Quem tem Jesus tem Natal de verdade. Quem tem Jesus na casa não precisa de enfeite para casa, para ver se torna o ambiente mais alegre. Não precisa de guirlanda na porta, não precisa de presépio, não precisa de árvore de Natal, não, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem direção. Quem tem Jesus já tem tudo. Tem gente que fica pensando que nesses dias ele vai ser feliz mais do que nos outros. Todo dia é Natal, todo dia é dia de salvação.
Todo dia é dia de alegria. Procure a manjedoura e contemple o menino e siga o sinal. Deus não nos deixa confuso, Ele ilumina o caminho aonde vamos passar. E nós vemos no versículo 13 e 14, primeira coisa, Ele anunciou, a palavra veio do céu. Segunda, deu direção. Terceira, é uma mensagem de louvor. Versículo 13 vai dizer o seguinte: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai vir do céu uma mensagem de louvor, uma mensagem de louvor. Os anjos rompem o silêncio com adoração. Meus irmãos, se os anjos adoram, por que não adorar ao nosso mestre? Por que ficar calado? Por que ficar entristecido? Ei, se a luta foi grande, se a batalha está travada, mas não deixe de adorar, porque os anjos estavam adorando e dizendo: aleluia, glória a Deus nas alturas e paz na terra de boa vontade com todos os homens. Deus tem paz, Deus tem paz, Deus tem paz, e os anjos estão adorando aqui. Louvaram por quê, pastor Adriano? Porque Jesus nasceu. Então Jesus nasceu, eles louvam por isso. Eles louvaram por quê? Porque a paz estava chegando, a paz chegou. Eles louvaram por quê? Porque a graça havia se manifestado. Aquele que estava excluído, aquele que estava sem saber, porque não havia, porque havia um grande abismo, e todas as tentativas desde o início de todas as coisas até Jesus Cristo foram tentativas inúteis, fracassadas. Tentou com os profetas, fracassou. Tentou com os reis, fracassaram. Tentou com muitos e nada deu certo. Mas os homens estavam desiludidos, os homens estavam entristecidos. Mas naquela noite, entre aqueles pastores em Belém, estava chegando a maravilhosa graça de Deus. O que é graça? Favor que não merecemos, mas Ele é grande pela tua graça. É a graça que nos reconcilia, é a graça que nos alcança, é a graça que nos condiciona. Se nós fôssemos depender de nós para ser salvo, nós não seríamos salvos, mas é por intermédio da graça. É por isso que os anjos estão dizendo: louve, adore, porque Ele é a graça. Então entendemos aqui que a primeira mensagem do Natal veio do céu, anunciando a salvação, esperança e direção. Segundo tópico, os pastores humildes pregaram uma mensagem. Versículo 15 ao 20 vai dizer assim: e aconteceu que, se ausentando deles os anjos, os céus disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado em uma manjedoura. E vendo-os, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dita. E todos os que ouviram maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito.
Deus usa pessoas simples e humildes. Deus não está em busca de pessoas grandes. Deus não precisa de pessoas capacitadas, mas precisa de pessoas disponíveis. Pessoas que estão de coração aberto, pessoas que estão sinceramente dispostos a fazer a obra do Senhor com amor. Então Deus não vai se apresentar ao rei, Deus não vai se apresentar a Herodes, Deus não vai se apresentar a César, Deus vai apresentar-se a homens humildes que trabalhavam no campo, apacentando o rebanho. Foi sempre assim, vai ser sempre desse jeito. Aonde menos esperamos é aonde Deus faz. Aonde menos esperamos é aonde Deus levanta. Sabe o que é isso? É porque Ele é que governa tudo e faz tudo. É Ele o Salvador da humanidade. O nome dele é Jesus Cristo. Interessante que a Bíblia diz que os pastores pregam a mensagem. E nesses dias de Natal faltam pessoas que cumprem o ID de Jesus pregando a mensagem. Vai estar com a família, não esqueça de pregar uma palavra. Vai estar com a família no momento de lazer, senão vira glutonaria, porque assim come, não ora. Mas em nome de Jesus aproveite, porque a mensagem não é nossa, é de cima. E se Deus ordenou que nós falássemos a mensagem, vai ser um momento oportuno, porque estão quebrantados, estão emocionados. E é a hora que você e eu temos a oportunidade, porque os anjos disseram: olha, a direção é esta, e vocês podem ir. E a Bíblia vai dizer que eles foram, versículo 16, olha o que eles fizeram. E foram apressadamente. É interessante, queridos e amados irmãos, uma mensagem aqui de obediência. Olha o que diz o 15: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. Olha que os anjos já não estavam lá com a glória, com esplendor de luz, já tinham ido, mas aquilo que aconteceu no coração deles queimava, e eles diziam: olha, nós temos que ir até Belém para conferir o que nos foi ordenado para que a gente faça, então vamos embora. E a Bíblia diz que eles foram. Sabe o que é isso aqui? Mensagem chamada obediência. Eles ouviram e foram. Hoje se ouve muito e ninguém vai. Ouve muito e não vai. Aonde estão os missionários? Aonde estão homens e mulheres, jovens e adolescentes, obreiros que ainda levam a palavra de vida, que ainda levam a palavra de salvação? Porque o maior desejo de Cristo é que nenhuma alma se perca, mas que todas elas cheguem ao pleno conhecimento que Cristo é o Salvador e sejam salvas. A salvação não é só para os judeus, mas foi estendida a todas as nações da terra, e todos quanto receberam essa palavra e creram, está com o nome escrito no livro da vida, e tem esperança viva de um dia entrar na nova Jerusalém pelas portas. Qual é a maior satisfação da igreja? É a salvação. Qual é o maior prêmio da igreja? É a salvação. Por isso que Apocalipse vai dizer: guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Toma cuidado com essas conversinhas sutis, toma cuidado com essas conversas enroladas, toma cuidado com essas coisas desacertadas, porque só a palavra pode salvar esta humanidade. Então eles foram obedientes, eles não questionaram. Não, será que isso não foi coisa da nossa cabeça? A Bíblia diz que eles não questionaram, eles foram apressadamente, eles não adiaram.
Eles não analisaram demais, porque hoje o que está acontecendo para se levar a mensagem de um Salvador que nasceu para salvar, ressuscitou dentre os mortos e está vivo e opera entre nós, muitos estão questionando. Não sei, não estou com vontade, não sei se eu vou, isso não é o meu papel. Isso é coisa do missionário, é coisa do pastor Roberto. Ele é que precisa ir e fazer esse trabalho. E muitos estão dizendo que questionando. Eles não questionaram, eles não adiaram. Então não adie a ordem que Deus te deu e a obra que precisa ser feita. Eles não ficaram analisando demais. Mas vamos ver, né? Vamos fazer prova. Porque tem gente assim, eu quero ver se Deus provar, eu vou fazer. Se Deus não falar, eu não faço. Tem gente fazendo prova até para sair da igreja. Irmão, se Jesus começou a obra e foi dentro do seu coração, Paulo disse, não é a fome, não é a nudez, não é a perseguição, não é a altura, não é a profundidade, nada, não é fome, não é perseguição, não é calúnia, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você foi restaurado de dentro para fora, e se no seu ser jorra uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna, tu não terás mais necessidade de ter confirmação para ver se é Deus. Ei, abra a boca bonita que Deus te deu e grita em bom e alto som dizendo, Jesus está voltando, arrependa dos seus pecados, porque Jesus vem quando menos esperarmos. É tempo. Então eles não questionaram. Obediência é a primeira resposta após o nascimento de Jesus. Que adianta comemorar o Natal e não obedecer? O que adianta fazer uma festa bonita e Jesus não estar nela? Jesus não está aqui, dentro desta casa, porque Jesus não habita em templo feito por mão de homem. Jesus mora aí, nesta casa bonita que é você, que é a sua família. E quando você senta na mesa e Ele é o hóspede principal, a glória, a alegria é completa, não falta nada, porque Jesus é tudo nas nossas vidas. Quando Deus fala, é diferente. Quando Deus fala, o coração que crê se move. O coração que crê movimenta. Quando Deus fala, não tem meio termo, não tem dúvida, porque se Deus está dizendo, falando, meu filho vai aqui, filho faz assim, aí pode ir, porque Deus te mandou fazer. Então nós vemos aqui uma mensagem de oportunidade. Veja o que o versículo 17 e 18 diz. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dito, e todos que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Quando Deus manda e você vai e faz, todos que estão te ouvindo, todos que irão lhe ouvir, irão se maravilhar, dizendo: eu estou sentindo algo diferente nas palavras desse moço. Ele não fala como um homem comum, como uma mulher comum, ele fala com autoridade diferente. Lembra de Estevão quando pregava na ousadia, cheio do Espírito Santo, e nem mesmo aqueles professores estudiosos conseguiam medir com ele a capacidade que o Espírito Santo deu. Esta sabedoria não vem da terra, vem de cima. Esta unção não vem da terra, vem do trono de Deus. E nesta noite Deus está dizendo: vai pregar, prega. Eu não sei pregar, Deus vai tomar a tua boca e tu vai falar. Deus vai usar os seus lábios para falar. Você vai, aleluia, glorificar a Deus. Eles contaram o que viram.
compartilharam a notícia antes que o mundo amanhecesse. O Natal é uma oportunidade para anunciar Jesus Cristo. Quem encontra Jesus não guarda silêncio. Quem tem Jesus no coração, ninguém pode calar. Estevão está sendo apedrejado, mas a mensagem está sendo pregada, está sendo anunciada. Quem tem Jesus no coração não se cala, não silencia. Deus chamou homens e mulheres corajosos que não temem o perigo, que não têm medo de autoridades que muitas das vezes quer calar a igreja, leis malignas que querem fechar a boca da igreja, quer tirar a verdadeira liberdade de expressão que a igreja tem de anunciar o evangelho. Na Nigéria, milhões de pessoas morrendo, pessoas sendo queimadas, porque líderes corruptos que disseram que estava com o povo de Deus, e eles depositaram a confiança em liderança, e eles mesmos foram traídos por estes. Sabe o que é isso? É o final dos tempos chegando. Só vai permanecer na presença de Deus quem tem Jesus no coração, porque quando a perseguição começar, crente covarde, medroso, vai embora. Se Jesus te mandar pregar para o teu patrão, prega. Se Jesus te mandar falar para o prefeito, prega. Se Jesus mandar falar para o governador, fala. Se Jesus te mandar pregar para o seu pai, para a sua mãe, e ele não gosta de crente, se Jesus mandar, pode ir, que Jesus garante a vitória e haverá mudança. Aproveita esses dias de Natal, de festa, para falar, porque Jesus, quem tem ele não guarda silêncio. João 4, nós temos uma verdade sobre isso. Jesus vai chegar ali, os discípulos vão à cidade para comprar mantimento, e Jesus vai falar com uma mulher chamada samaritana, conversando com Jesus naquela hora do dia, e ela dizia, e Jesus falando, e ela meia tímida, e Jesus logo consegue tocar o coração daquela mulher, e ela se abre, começa a conversar. Como é que você vai beber água do poço, se você nem corda, não tem balde, não tem nada? Jesus disse, antes que Jacó existisse, eu era. Jesus é maior do que Jacó, e Jesus disse, se eu beber desta água que tu me deres, voltarei a ter sede, mas se eu lhe der da água que eu tenho, nunca mais tu terás sede. E aquela mulher foi sendo tocada de dentro para fora. Jesus, ele gosta, é especialista em tocar no coração do homem, e quando Jesus balança as estruturas do ser humano, logo ela se alegra, ela começa a fazer pergunta, e a Bíblia diz que aquela mulher não se calou, mas ela correu até a cidade e disse, venha e veja, um homem que falou tudo o que aconteceu comigo. E a Bíblia diz que foi um grande culto que aconteceu naquele lugar, e vidas foram salva. Por quê? Porque quem se encontra com Jesus de verdade não fica em silêncio. Vai te chamar de atrevido, de atrevida, vai te chamar de pessoas que falam e até mesmo irrita as pessoas. Não se importe, fala que Jesus está voltando e que eles se arrependam e voltem depressa. Meus amados e queridos irmãos, a gente vê Jesus chegando em Marcos 5, no versículo 1 ao 20, Jesus vai chegar numa cidade chamada Gadara, e ali ele se encontra com um moço, também conhecido como gadareno, cheio de demônios. E aquele moço ninguém podia contê-lo, a sociedade já tinha desprezado. A sociedade já tinha lavado as mãos, a família já não queria nem mais ele em casa. E ele vivia pelas cavernas, se cortando com pedra, possuído por uma legião de aproximadamente 6 mil demônios. Mas quando Jesus chega até ele, a Bíblia diz que ele cai por terra. E grita o demônio que está nele, por que vieste me atormentar antes do tempo? E Jesus deu ordem, sai dele.
E a Bíblia diz que Jesus toca o coração do gadareno. E aquele moço, logo em seguida o povo olha e diz: será que é ele? Está diferente, está bem apresentável. Ele queria voltar, ele queria ir com Jesus. Jesus disse: volta, porque é muito grande a obra que você vai fazer nessa cidade. A Bíblia não fala, mas eu creio que grande foram a salvação que Deus operou através da vida de gadareno. Por quê? Porque quem tem Jesus não silencia, quem tem Jesus não se comove, não faz barganha, não troca a salvação por nada. Quem tem Jesus não se humilha diante do inimigo, mas quem tem Jesus tem tudo e vai fazer esta obra. Então leve a palavra de Deus, uma mensagem transformadora. Versículo 20, olha o que diz o versículo 20: e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Então eles, os pastores que aqui estão, voltaram jubilantes, sentindo o que há muito tempo eles não sentiam. É coisa gostosa quando Jesus entra num coração do homem e transforma a vida de verdade. A Bíblia vai dizer, queridos, que eles voltaram glorificando a Deus. Eles saíram quando viram o menino naquela manjedoura, eles levantam um som de voz e começam: glória a Deus, aleluia, os nossos olhos viram o Salvador da humanidade. Eles estavam impactados pelo poder de Deus. Sabe o que é isso? Todos voltaram glorificando a Deus, porque Deus faz isso. Lembra em Lucas 19, um moço pequeno, de pequena estatura, cobrador de impostos, conhecido como ladrão. E a Bíblia diz que ele veio falar de Jesus. E ele disse: Jesus, quem será ele? E aquilo chamou a atenção de Zaqueu. Ele disse: como eu sou pequeno e a multidão é grande, eu vou subir aqui nessa figueira brava. Eu imagino ele subindo, pisa de um lado do outro, até chegar lá numa certa altura. E a Bíblia diz que Jesus vai parar com aquela multidão debaixo da figueira e dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O mundo não entende muitas coisas e começaram a dizer: quem é este que vai se hospedar com um homem desse? Mas a Bíblia diz que os sãos não precisam de médico, mas quem precisa é os doentes. O Evangelho perdeu a sua forma original, porque o Evangelho é para quem está caído na sarjeta, para a prostituta, para o prostituto, para o ladrão, para o traficante, para aquele que não tem mais jeito. É para ele que se deve pregar Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Mas estamos perdendo tempo pregando para crente o ano todinho, para crente rebelde, crente que não teve transformação, crente que não tem mudança, crente que não frutifica. Mas a Bíblia diz que aquele que não frutifica, o machado já está colocado na raiz. Então vamos nesse ano de 2026 pedir a Deus que nós venhamos frutificar. Vamos parar de culpar A e B e C e vamos assumir nossa responsabilidade como casa e morada do Espírito Santo. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Então Jesus entra na casa de Zaqueu. A Bíblia, ela deixa umas lacunas que mexe com o nosso intelecto, mas ela logo traz uma resposta. Eu não sei a que horas foi, eu não sei o que Jesus fez na vida de Zaqueu, mas de repente a Bíblia diz que Zaqueu se levanta tão cheio de Deus, que Jesus tocou o coração de Zaqueu.
ele olha e diz: Senhor, se tenho eu defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes. Ele está glorificando aqui, irmão. Esses pastores voltaram glorificando, porque nunca você vai ver alguém encontrar com Jesus e sair moribundo, cabeça baixa. Não, ele sai dando glória, adorando, bendizendo e exaltando. E Zaqueu agora diz: Senhor, se eu roubei, se eu fiz coisa errada, a partir de hoje eu quero restituir 4 vezes mais na vida das pessoas que eu fui infiel. E a Bíblia diz que Jesus levanta e diz: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar aquilo que se havia perdido. Eles chegaram simples, mas saíram transformados. Eles chegaram tão simples, mas saíram de lá encorajados, saíram de lá com muita ousadia, saíram de lá, eu creio, porque a Bíblia diz que ali eles falaram e muitos maravilharam, mas quando eles voltaram a caminho, eu creio que muitos foram alcançados por eles, dizendo eles: o Salvador nasceu, o Salvador da humanidade, a profecia foi cumprida, está lá em Belém, dentro de uma manjedoura, Jesus Cristo Senhor. A mesma porta que levou a manjedoura agora conduzia a uma vida de louvor. A mesma porta, porque Jesus disse assim: eu sou a porta, e todo aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Tem muita gente entrando pela porta, pela porta do fundo, pela janela, e Jesus não está lá. Todo servo de Deus entra pela porta, ceia com o Senhor, encontra pastagem, encontra alimento, encontra saciedade, e não tem necessidade de ficar se justificando, não. Então aqueles pastores entraram pela porta da manjedoura e tiveram uma vida de louvor. Quem encontra com o Salvador nunca mais volta igual. Tem uns tipos de convenção hoje que a pessoa vem aqui e aceita Jesus, você nunca mais vai ver aquele irmão. Que tipo de convenção é essa? Ele sentiu só a emoção na hora. Eu acho que pelo momento do culto, a necessidade que ele estava, mas não houve o verdadeiro toque de Jesus. Pessoas que hoje ele pula dessa altura, dizendo: a partir de hoje conta comigo, eu agora, pode contar comigo. Amanhã ele vira as costas, amanhã ele diz assim: olha, não quero nem saber. Que tipo de convenção é essa? Mas quando alguém se encontra com Jesus, ele tem a sua vida marcada para sempre. Gênesis 32, a Bíblia diz que Jacó vai se encontrar com Deus. Aquele que fez durante a vida muitas coisas erradas, aquele que foi um trapaceiro, aquele que muitas das vezes agiu de forma errônea, ele vai se encontrar com Deus naquele lugar. Passa a sua família do Ribeiro, passa as suas mulheres, e fica a noite inteira lutando com o anjo. E a Bíblia diz que naquela luta incessante, naquela batalha que ele travou, o anjo dizia: me solta, e ele dizia: só me solto quando me abençoares. E a Bíblia diz que o anjo tocou a coxa de Jacó, e o anjo, quando o dia estava para romper, disse: não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel. Então entendamos que Jacó saiu daquele lugar arrastando a perna, mas nunca mais o Senhor saiu de dentro do coração de Jacó.
Quando Deus alguém encontra com Jesus de verdade, é diferente. Lembra de Saulo, perseguidor da igreja? Está perseguindo. Atos 9, ele vai perseguir, ele vai atrás, mas ali, antes de chegar em Damasco, a caminho de lá, ele vai se encontrar com Jesus. E no versículo 10, Deus vai dizer para Ananias: vai à rua direita, aí a casa de um moço chamado Judas, está ali Saulo de Tarso. Ananias disse: mas esse, eu já vi falar que ele tem carta dos sacerdotes para matar os cristãos. Deus diz: vai, porque é para mim um vaso escolhido. E a Bíblia diz que quando ele entrou naquele lugar, orou por Saulo, ele recebeu o Espírito Santo. As escâmaras dos olhos logo caíram e ele foi cheio do Espírito Santo. E Paulo nunca mais foi o mesmo, porque quando o homem se encontra com Deus de verdade, ele tem a sua vida mudada para sempre. A segunda mensagem do Natal pregada foi por gente simples que obedeceu e aproveitou a oportunidade e saiu transformado. Você acha que quando você leva a palavra você não se transforma? Você não só vai beneficiar, você será o maior beneficiado, porque quem vai mudar, quem vai se transformar é você. Cada obra feita, milhares de bênçãos estão se alcançando. O último tópico diz: o estaleiro de coração duro pregou uma mensagem. Versículo 7. E deu à luz a um filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem, ou no estaleiro. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Uma mensagem de indiferença encontramos aqui. Teve lugar para muitos, mas para Jesus não houve lugar. Teve que ser lá, perto dos animais. Jesus vai nascer numa manjedoura, mas Jesus gosta de coisas simples. Jesus já era profecia, tinha que se cumprir. A palavra não volta vazia. Mas não havia lugar, a cidade estava cheia, a cidade de Belém estava cheia, mas o coração estava vazio. É assim que é o Natal de muitos, muita gente, muitas pessoas aglomeradas, mas de coração vazio, quando se trata do verdadeiro sentido do Natal. Pessoas que estão aglomerando, estarão nas folias, nas festas, pulando de dia e de noite, dizendo está celebrando o Natal, não há lugar para Jesus lá. Belém estava ocupada, mas ninguém se importou com uma jovem prestes a dar à luz. Vai aí, só tem esse lugar aí. Aqui já tem fulano de tal mais importante. Veja bem que a indiferença espiritual ainda impede muitos de verem um verdadeiro Natal. Tem muita gente indiferente quando se trata de Jesus Cristo. Talvez você ouve, ou já ouviu alguém dizer: olha, você é crente, mas eu não quero que fale aqui de Jesus aqui não. Você se sente muitas das vezes uma pessoa como um peixe fora d'água. Em certos ambientes falam de tudo, mas ninguém pode falar de Jesus. Falam qualquer assunto, mas quando você começa a falar de Jesus, muitos se afastam. Era o que estava acontecendo naquele lugar. Muitos estavam indiferente espiritual.
e não conseguia ver que o Salvador da humanidade estava ali. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas celebram tanto o Natal, mas ninguém consegue perceber Jesus. Ninguém dá importância para Jesus. Mas nesta noite, nesse fim de ano, eu venho para te dizer: ei, quando for a noite de Natal, que não é a data específica, mas no nome de Jesus, levante as mãos no meio da tua casa e diz: aqui o hóspede principal é Jesus, o convidado principal é o Espírito Santo de Deus. Não adianta, irmão. É uma mensagem do coração que não se abre. Quando falamos de estaleiro de coração duro, está falando de uma geração de coração fechado. A porta fechada não foi um acidente, foi um símbolo. Havia lugar para hóspedes, sim, mas não havia lugar para Jesus. Arruma lugar, arruma jeitinho para qualquer coisa, mas para Jesus fica em segundo plano. Vou fazer tudo, mas Jesus dá um tempo aí, que daqui um pouco eu volto. Jesus está dizendo nessa noite: ou é ele ou não é ele, ou ele mora ou não mora, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Um coração cheio de si mesmo nunca terá espaço para o Salvador. Hoje nós vivemos esse tempo onde os corações estão cheios de egoísmo, vanglórias, exaltações, mensagens que vai massagear o ego das pessoas, pessoas que querem ficar no pedestal, pessoas que querem ser o foco dos holofotes da vida. Mas eu creio que nesta noite eu ainda prego para um povo humilde e simples. Eu ainda creio que eu ainda prego nessa geração para homens e mulheres que ainda, mesmo no anonimato, mesmo nos bastidores, faz com amor, com dedicação, porque não faz para o homem, mas faz para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você fechar a porta, Deus vai abrir uma nova porta. Se você fechar um coração, Deus vai abrir um novo coração. Mas a glória dele, ele não divide com ninguém, não. Uma maior mensagem que alerta para o maior perigo espiritual. É interessante que o estaleiro não perseguiu Jesus. Jesus nasceu de boa, estava lá. Mas só que naquele lugar o estaleiro o ignorou. Ali era para toda a cidade. Aqui é o Salvador, então deu o melhor lugar para ele. Ignorar Cristo é tão grave quanto rejeitá-lo. E nós olhando o perigo do Natal, não é o ódio, não. O perigo do Natal é a indiferença, porque o que tem de gente indiferente não é pouca. Mas Jesus nessa noite quer trazer clareza, certeza da sua fé. Você não serve ao léu, você não anda sem direção, você anda na direção do Espírito Santo do Senhor. A terceira mensagem, para encerrar, já estamos a caminho do final, do Natal, é silenciosa, mas dolorosa. E qual que é ela, pastor? Portas fechadas para Jesus ainda existe. Portas estão fechadas para Jesus e isso ainda existe. Você que me assiste vai ouvir esta mensagem.
Talvez você está afastado. Talvez você, por qualquer motivo, não sei qual, deixou Jesus. Fechou o coração para Jesus, para o Espírito Santo. Mas eu quero te convidar a refletir, a abrir a porta do teu coração, para que Jesus entre na sua vida e te traga a alegria que só Ele pode trazer. Porque existe vazio na alma de muitas pessoas que só Jesus pode preencher esta lacuna, este vazio. As drogas não vai preencher, as festas, os banquetes, as noitadas, nada vai preencher o lugar que só Jesus pode preencher. A conclusão para encerrar diz: o Natal anuncia 3 mensagens que precisamos ouvir novamente. Primeira mensagem: o céu disse, não temas, o Salvador chegou. Segunda mensagem: os pastores disseram, obedecemos e fomos transformados. Terceiro, o estaleiro disse, não havia lugar para ele. O céu anuncia, os humildes respondem e os indiferentes se fecham. A grande pergunta do Natal não é o que aconteceu em Belém, mas qual dessas 3 mensagens está sendo pregado pelo meu coração hoje? Qual dessas 3 mensagens, dos que anunciam, dos que respondem, ou dos que é indiferente, ou aquele de coração fechado? Quem abre o coração para o Salvador vive o Natal, que transforma, restaura e renova. Esse é o verdadeiro sentido do Natal: transformar, restaurar e renovar. Só Jesus tem capacidade de renovar a vida, pastores. Só o Espírito Santo tem poder para convencer o mais vil pecador. Esta palavra, ela é viva, ela é poderosa para fazer isto. Por isso, em todo tempo, pregue a palavra de Deus. E que nesses dias de Natal, de celebração, quando estiveres reunido com a sua família, não esqueça de colocar Jesus no centro, de colocar Jesus em primeiro plano, em primeiro lugar, e que toda honra, todo louvor e glória seja retribuída a Ele, e então viverás as maravilhas do Senhor, e poderás dizer: esse foi o melhor feriado da minha vida, porque eu estive na presença dEle, e Ele estava comigo. Aleluia. Fica de pé para a gente orar junto agora. Já estamos encerrando. Que esta mensagem sobre a noite de Natal, a noite em que nasceu Jesus, fica guardada em nossos corações, porque a voz que veio do céu ainda ecoa até hoje no nosso meio. E nessa noite, fecha os teus olhos, fala com Jesus. Que tipo de cristão nós temos sido? Muitas das vezes a gente diz que agora vai mudar, vai ser melhor, e não melhora, não muda. O que é que está faltando? Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus vive a verdadeira felicidade. E que nesta noite Deus possa colocar no teu coração a mesma graça que Ele colocou no coração daqueles pastores, a mesma graça que Ele colocou no coração de Zaqueu, a mesma graça que Ele colocou no coração de Paulo, a mesma graça que Ele colocou no meu coração, no seu coração. E você que está em casa assistindo, a graça de Deus é suficiente. Não questione o que está acontecendo.
Não relute contra a vontade de Deus, porque o maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Nós estamos hoje aguardando o arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento. A qualquer instante a trombeta vai soar. E aqueles que são fiéis a Deus irão ser transformados, ir ao encontro do Senhor nos ares, estarão para sempre com o Senhor. Obrigado, Jesus, nessa noite. Nós oramos e colocamos a tua igreja, a tua noiva diante de ti. Abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que aqui estão nesta noite. E através de cada um desses aqui, vidas sejam alcançadas e libertas no nome de Jesus. Dá autoridade, dá graça, dá sabedoria, derrama a unção necessária e manifesta o teu poder, porque o Senhor é Deus para todo sempre. E que o Espírito Santo continue agindo e trabalhando em nome de Jesus. Quem crê que Jesus Cristo está vivo, aplauda o nome dele e glorifica o nome do Senhor.